de ouvir mais um Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito cansado, pessoal. Estou muito cansado. Deu uma gripe esses dias aí, de ontem pra cá. Um pouquinho de dor no corpo. Então fui à igreja hoje, voltei, jantei. Estamos aí para gravar mais o Tijolinho de Deus. Glória a Deus. Vamos ver se a gente grava 2 capítulos, 9 e o 10. Vamos ver. Talvez só o 9 hoje. Estou muito cansado. Então vamos continuar a história de Jesus, que é maravilhosa. E depois a gente vai para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Vamos aqui. Precisamos concluir esta missão. Lucas 9, no seu verso 1. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, obviamente os 12 discípulos dele, né? Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios por doença. Olha só que interessante. Jesus deu-lhes poder. Entende? Jesus deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então é isso. Deu poder e autoridade. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pregar o reino de Deus. Que interessante. Os enviou a pregar o reino de Deus. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Olha que interessante. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Essa parte não entendi muito bem não. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então pregar o evangelho é pregar o reino de Deus, é isso? Pregar o evangelho é falar de Jesus, né? Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas. Imagina, cara, 12 pessoas com poder, né? Porque a princípio era só Jesus, né? Aí depois ele deu poder para todo mundo. Imagina eles indo para tudo que é lugar, curando um monte de gente, cara. Aí começaram a ter rumores, né, na época, né? Aí chegou até Herodes, mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Jesus alimenta 5.000 homens. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão ficaram sabendo e o seguiam. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Que lindo, cara. Olha isso aqui, ó. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. E curava os que precisavam de cura. Interessante. Ao fim da tarde, 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que
compremos alimentos para toda essa multidão. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem o povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Uau! Engraçado que não tá dividiu, tá? Os partiu. Os partiu. E ainda pedaços que sobraram, incrível, né? Sobrou muitos pedacinhos. Pedro confessa que Jesus é o Messias. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Coisa linda. Jesus advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. Por quê? Por que Jesus não falava? Quando até os demônios ele expulsava rapidamente porque não queria que falasse. Por que advertiu severamente que não contasse isso a ninguém? E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Ah, está aqui, a resposta está aqui. A resposta está aqui. Pelos chefes de sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. É necessário. Então advertiu severamente. Por quê? Porque é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes. Incrível. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quer dizer isso, tome diariamente sua cruz. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Muito interessante. Destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Que lindo isso aqui. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aleluia. Jesus transfigura-se. Aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Coisa linda. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Glória a Deus. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Ai, cara, não consigo nem respirar direito. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam ser retirados, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no.
Coisa linda, né? Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Ó, naqueles dias. Que depois contaram, tanto que está registrado aqui, né? Mas naqueles dias não contaram a ninguém o que tinha visto. A cura do rapaz com o espírito mau. Esse aqui a gente aprende o seguinte, que não é para falar tudo que a gente vê também, tudo que a gente ouve de Deus, não é isso, Pai? Não é para falar tudo que a gente sabe, que a gente ouve, que é revelado para a gente. A cura do rapaz com o espírito mau. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, incrédula, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta para seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendesse, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Quem será o maior? Começou uma discussão dos discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhe disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Por que não era um dos nossos? Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Coisa linda, né, cara? Oposição de Samaria. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à tua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Coisa linda. Eles já estavam subindo o poder à cabeça, não? E já queria destruir as pessoas, só quer que eu destaque fogo do céu para destruir eles. Assim, aí começaram a... Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Tá? E foram para outro povoado. Mas obviamente eles respeitavam muito Jesus. Então Jesus falava e ficava quietinho. O custo de seguir Jesus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir de minha família. Jesus disse: Ninguém
que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Pessoal, por hoje é só, tá? Peço perdão aí pela meu cansaço, pelo meu nariz está muito complicado aqui por causa acho que é uma gripe que eu peguei. Mas na permissão de Deus, amanhã eu vou estar bem já. E então até amanhã. Durmam com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que horas são? São 11h54, quinta-feira. Amanhã já é sexta, né? Caramba. 14 de outubro. E é 15, assim vai, assim o tempo vai voando. Então, meus amados irmãos, fiquem na paz aí, a gente vai se falando, tá bom? Amanhã estamos de volta, se Deus permitir. Tchau, tchau.